No meu primeiro vídeo, abri o meu coração. Partilhei o meu testemunho pessoal, a minha fé em Deus e o porquê de eu ter mergulhado tão profundo no estudo da religião comparada. Mas hoje precisamos dar o próximo passo. Precisamos responder ao o quê. O que vamos estudar aqui no Pactum Vitae? Se a história da humanidade não é um ciclo vazio, mas caminha para um desfecho, onde podemos encontrar um mapa para esse fim? A resposta está em cruzar as fontes escatológicas das três maiores fés do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Para investigar a perspectiva cristã, não nos prenderemos a dogmas institucionais, mas aos textos primários. O nosso ponto de partida é o pequeno Apocalipse, os discursos de Jesus no Evangelho de Mateus sobre o princípio das dores. Mergulharemos também nas cartas aos Tessalonicenses, os escritos mais antigos do Novo Testamento, que já alertava sobre o homem da iniquidade e a parousia, e o retorno do Senhor. Mas a visão cristã não nasceu no vácuo, ela bebe de uma raiz muito mais antiga. Por isso, a nossa segunda base de estudo é o judaísmo. Vamos explorar o livro de Daniel e a literatura dos profetas menores para compreender a queda dos grandes impérios terrenos. Iremos mais a fundo. Analisaremos o Tratado de Sanedrino Talmud babilônico, que prevê a crise econômica, a falta de verdade e a degradação moral da geração que antecede o Messias. E resgataremos obras fundamentais como o livro de Enoque, um texto lido pelos primeiros cristãos, que nos revela a figura pré-existente do Filho do Homem e o julgamento dos anjos caídos. Para fechar o nosso triângulo de investigação, olharemos para a escatologia islâmica. Usaremos as tradições mais autênticas do Islã, os hadiths, compilados em obras como Sahih Muslim e Sahih al-Bukhari. Neles, analisaremos os livros das tribulações, que contêm as profecias arrepiantes, o Al-Harj, aumento das matanças, e sinais sociais exatos, como pastores descalços competindo na construção de edifícios gigantescos. Estudaremos a ascensão do Al-Dajjal, o falso Messias caolho, e a descida de Jesus, Isa, que retornará como juiz justo para erradicar o mal. A grande pergunta é: por que utilizar essas fontes juntas? A resposta é a base do nosso canal. Quando colocamos esses textos lado a lado, as congruências são inegáveis e assustadoras. Todas essas tradições, vindas de povos e épocas diferentes, apontam para a mesma linha do tempo. Primeiro, uma crise global, inflação e o impacto do caos. Segundo, o surgimento de um líder global enganador e opressor. E terceiro, a ressurreição e a teofania, a intervenção definitiva de Deus, onde os livros serão abertos e toda a humanidade será julgada pelas suas obras praticadas. Nós não estamos apenas comparando religiões. Estamos montando um quebra-cabeça profético sobre o destino humano. Mas antes de nos debruçarmos sobre os sinais do fim, é preciso entender de quem estamos a falar. Essas três religiões partilham um cordão umbilical, a linhagem do patriarca Abraão. O judaísmo, a matriz mais antiga, forjou-se no deserto com Moisés, sobreviveu à destruição de reinos e a séculos de exílio, preservando a sua identidade no estudo da Torá e na espera pelo Messias. O cristianismo nasceu na Judéia no século I, centrado em Jesus de Nazaré. Rompeu rapidamente as fronteiras do Império Romano e expandiu-se até se tornar a maior religião do globo, alicerçada na Nova Aliança e na esperança do seu retorno. Séculos mais tarde, no deserto da Arábia, o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, fundou o Islã, que rapidamente unificou o império sob a submissão de um Deus único, Alá, erguendo a segunda maior força religiosa do mundo atual. Estamos a falar de três raízes distintas de bilhões de seguidores, mas unidos por uma crença fundamental: o tempo é linear e caminha para a hora do juízo. No Pactum Vitae, o conhecimento é o nosso mapa. Se você quer entender os sinais do tempo em que vivemos através da investigação técnica das maiores fontes da antiguidade, esse é o seu lugar. Se inscreva no canal, ative as notificações e se prepare,
O nosso primeiro estudo prático sobre o pequeno Apocalipse está para chegar. Pessoal, boa tarde. Bom, vocês viram aí mais um estudo, né? E esse é aquele momento em que eu abro o meu coração, existem erros de edição, algumas coisas que vou deixar passar. Beleza? Mas como vocês puderam ver aí, a minha proposta era trazer um insight dessas três religiões para que a gente conseguisse basear o nosso estudo, abrindo as portas para que as pessoas pudessem chegar, né, de todos os lados. A sensação que eu tenho é que esses primeiros estudos eles vão funcionar como um funil. Em que sentido? Vamos supor que eu tivesse 1.000 inscritos. A expectativa que eu tenho é que, vídeo após vídeo, a quantidade desses inscritos vá diminuindo e não aumentando. Como a gente já começa com zero, eu não tenho muita perspectiva de que haja um crescimento. A minha perspectiva é poder passar essa mensagem para algumas pessoas que queiram investigar conjuntamente. Eu falo isso porque muito do que vai ser ensinado aqui vai causar estranheza, principalmente para aqueles que são cristãos e estão em alguma denominação, católicos e protestantes. Dentre os protestantes, Testemunhas de Jeová, Adventistas de Sétimo Dia, né, os presbiterianos. Eu acredito que vai ter uma dificuldade grande porque antes de nós começarmos a entrar nas escrituras, por assim dizer, e naquilo que é dito nas escrituras cristãs, no Alcorão, no Talmud babilônico ou em outras fontes que nós vamos analisar, algumas coisas vão ter que ser desconstruídas. E eu sinto que essa dificuldade vai ser principalmente relacionada aos cristãos, porque muitos dos ensinamentos que são dados aos cristãos, que vêm de berço de uma determinada denominação, eles são quase que pétreos, são dogmas que não são questionados e são aceitos, e por mais que existam algumas tentativas de se embasar, infelizmente eu sinto muita falta de honestidade intelectual por parte desses nossos irmãos, no sentido de confrontar a própria fé e procurar estabelecer uma base sólida para aquilo que se acredita. Dentro da questão cristã, nós temos alguns aspectos que são divergentes entre protestantismo e o catolicismo. Dentro da linhagem protestantista, nós temos outras nuances, que é sobre a doutrina da salvação, a doutrina do fim dos tempos, que é o nosso tema do canal Escatologia, e entre outros aspectos que existem uma briga muito grande. Então, eu quero apaziguar isso no sentido de que nós vamos estabelecer uma base comum e para isso nós vamos olhar estritamente para as escrituras e textos que são fáceis de entender e quase que impossíveis de se desvirtuar, embora é o que tenha acontecido e muitas pessoas aceitam isso de forma quase que gratuita. Então, no momento que eu citar alguma coisa que for contra a sua doutrina ou contra a sua fé, é importante que você tenha honestidade intelectual e preste muita atenção no que vai ser dito. E esse canal é um canal aberto para que você possa trazer também aquilo que você acredita ou a sua contestação para que nós possamos ver isso um pouco mais de perto. Então eu peço que vocês tenham paciência. Nesse próximo estudo, que provavelmente vai ficar pronto até semana que vem, vamos entrar no pequeno apocalipse sinótico. Pequeno apocalipse sinótico é o quê? Apocalipse é revelação. Tanto é que em inglês o livro do Apocalipse se chama Revelation. E as Testemunhas de Jeová, eles usam o termo revelação para o livro de Apocalipse. Por que a gente chama de pequeno Apocalipse? Porque é uma prévia do livro de Apocalipse que é falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nós temos as três visões desses apóstolos que se convergem para formar essa visão do que Jesus falou. Por isso se chama pequeno apocalipse sinótico, ou seja, sob a mesma ótica, em que três pessoas distantes em determinado tempo relatam o mesmo fato acerca de um mesmo tema que foi citado, né, no caso, pelo Senhor Jesus. E nós vamos investigar o que eles têm para dizer sobre a perspectiva bíblica.
né, o texto bíblico. Vamos entrar nesses textos com ênfase em Mateus 24. Mas vamos seguir nos textos para poder ver o que a gente consegue extrair de informação desses textos, né? Então eu peço que vocês tenham paciência e sei que muitas das coisas aqui vão ser questionadas e eu estou aberto para esse questionamento. Peço que se algo não é aquilo que você acredita ou causa estranheza, que você consiga, por conta própria, pesquisar um pouco mais ou trazer essa dúvida para alguém que você considera autoridade, para que ela consiga responder para você de forma que você consiga ficar satisfeita. E caso isso aconteça, nos presenteie também com esse argumento para que nós possamos considerar nos nossos estudos, para que possamos ajustar, porque ninguém é dono da verdade e nós estamos investigando a partir de um viés um pouco mais científico, por assim dizer, e no futuro nós vamos tratar sobre algumas questões de como é que a ciência atesta ou refuta textos antigos. E é isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí mais uma mensagem aí sem edição para vocês. E vamos seguindo aí. Deus abençoe a todos e bom fim de semana a todos.